Oi, alunos do oitavo B, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre mais uma aula, né, que a gente está tendo e gostaria de saber por que eu só tive 4 visualizações. O que está acontecendo, pessoal? Agora nosso cartão aí da escola está vinculado às nossas atividades, tá? E vocês não estão indo na aula, então vocês precisam participar, pelo menos visualizar as aulas, né? E gostaria muito que vocês começassem, porque agora a gente está começando a apostila, então é uma nova etapa, tá? Antes de começar a apostila, eu quero falar para vocês sobre algumas coisas. E eu gostaria que vocês até anotassem essas coisas, né, que a gente vai falando. Bom, aqui está um período do Brasil bem grande, que vai de 1822 até 1889. Esse período, o Brasil foi governado por imperadores. Os imperadores foram Dom Pedro I e Dom Pedro II, tá? Quem fez a independência do Brasil foi o Dom Pedro I. Na verdade, ele fez um acordo com Portugal, pagando uma indenização. E essa indenização nós pedimos emprestado esse dinheiro para a Inglaterra, ou seja, o Brasil já começou com uma dívida. Existem muitos fatos que colocam Dom Pedro como herói da independência. Isso não foi real, né, a história, porque o Dom Pedro ele tinha atrás pessoas que ajudavam nisso, tá? Então realmente ele que assina, que faz a independência, transformando o Brasil em um país. Esse país ele tem uma constituição. E eu quero deixar claro para vocês que essa Constituição tinha 4 poderes. Moderador, que é o do rei, executivo, legislativo e judiciário, como a gente tem até hoje. E aí o que aconteceu? O Dom Pedro, ele teve que voltar para Portugal. E quando ele volta para Portugal, ele deixa o filho dele aqui, com apenas 5 anos. O Dom Pedro II, nesse período dos 5 anos até os 14, ele vai aprender como ser rei. Ele vai ter uma educação privilegiada. Aí, quando ele completa 14 anos, ele ele assume o governo, né? E aí ele vai consolidar assim um governo assim que, lógico, tem muitas revoltas, tudo, mas ele vai conseguir controlar. Nesse momento, o Dom Pedro vai estimular a modernização do Brasil, vai ajudar os interesses dos agricultores, principalmente os de café. Então, ele faz isso. A única coisa que ele não faz é o fim da escravidão, porque isso atingia diretamente os fazendeiros, né? Como que o fazendeiro ia pagar pelo trabalho? Então, ele queria ter escravo. Mas a Inglaterra pressionava muito para que acontecesse essa abolição, porque a Inglaterra estava ampliando o seu comércio e ela queria que os escravos ou que os trabalhadores passassem a ter um salário, assim eles poderiam consumir os seus produtos, tá? Tudo interesse. Então, acontece um fato, que é a Guerra do Paraguai, e a elite se junta com os militares, né? Essa questão militar é porque eles ganharam a guerra e não foram reconhecidos por isso. E muitos negros que trabalharam na guerra e voltaram e não conquistaram a sua liberdade, como tinha sido prometido. E isso vai pegar mal, né? Aí o que acontece? A proclamação da República. Então, a elite agrária, que cuidava do café, né? Ela vai, junto com os militares, assumir o governo do Brasil. O Brasil, então, no dia 15 de novembro de 1889, passa a ter uma república com um presidencialismo, né? A gente vai ter os presidentes desde lá mandando aqui no nosso país. Aí a outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre, já começa na nossa apostila, na página 4, tá? Na apostila, a gente vem com a segunda revolução industrial.
Então, na primeira revolução, nós tivemos um desenvolvimento do carvão, né? Da máquina a vapor. Agora, na segunda revolução, a gente vai ter o surgimento das máquinas a combustão, o uso do petróleo, no caso, tá? Então, o motor, que vão aparecer os carros, o uso da eletricidade, e isso vai ser, assim, uma evolução na parte industrial. E vai aumentar muito a procura por matéria-prima desses países e também por mercado consumidor. Por isso aí tem a expansão capitalista. E esses países europeus, eles fazem um negócio que a gente chama de neocolonialismo ou imperialismo, como está na apostila. E significa o quê? Esse neo é novo, uma nova colonização, neocolonialismo. Então, nesse mapinha, eu pus aqui, mas tem na nossa apostila, vocês vão verificar o seguinte, que a África, por exemplo, ela foi dividida entre os países, por exemplo, aqui Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica. Então, todos esses países vão explorar essas terras. E a gente sabe, né? A África tem muito diamante, por exemplo, né? E isso foi, então, o que aconteceu. O que eu queria falar para vocês é que no livro, então, vocês precisam começar a ler, né? A apostila, ele está falando de algumas formas que o capitalismo vai se desenvolver. Então, aqui no livro tem como que foi o avanço da indústria automobilística. Então, a gente tem aqui a produção de carros, por exemplo, do Henry Ford. E eu gostaria que vocês procurassem a história dele na internet, que é muito interessante. E o Henry Ford, ele vai falar assim, que tempo é dinheiro. Então, ele vai criar um sistema de esteira em que todo mundo vai ter a sua função específica. E isso vai melhorar demais a produção. Porque antes, vamos supor, eu vou fazer o carro, aí, traz a roda, traz não sei o quê. Não, agora não. Agora ele põe o carro numa esteira e todo mundo vai montando o carro, cada um com a sua função vai montando. Quando chega no final da esteira, o carro está completo. Isso é o que a gente chama de Fordismo. E isso não é só para o carro, isso vai para todos os equipamentos que se tem, né? Aí, gente, nesse momento também acontecem umas inovações que vocês têm aí na apostila, que fala assim, por exemplo, aqui, ó, máquina de escrever, telégrafo, telefone, meios de comunicação. Então, o rádio, ele vai ser ampliado, né? E isso vai facilitar muito a propaganda para a produção e para o consumo desses produtos, tá? Aí vocês têm na página 5 o primeiro carro do Henry Ford. Não sei se vai dar para ver aqui. Olha, isso daqui tem no livro de vocês, tá? Aí, esse carro, ele foi produzido e ele não era caro. E muita gente comprou nesse período. E por último, então, a gente tem aqui no livro, como eu falei, né, a colonização da África, neocolonização, né? E aqui do lado, nós temos umas atividades, tá? Bom, imperialismo ou neocolonialismo, não esqueça essas palavras. E esses, eu vou falar aqui, ó. Eles mudaram, então, a forma de organização econômica do mundo, tá? Porque esses países tinham o objetivo de ir nesses lugares e pegar a matéria-prima e voltar nesses lugares para vender o produto industrializado. E isso vai ser uma grande transformação. Eu vou parar por aqui. Gostaria que vocês fizessem um exercício. Vocês vão ter que elaborar um esquema aqui, tá? Dá uma lida no livro e elabora esse exercício. Tem mais outros aqui na página 8. E eu gostaria que vocês dessem uma lida, tá? E na próxima aula eu explico essas atividades, eu faço a correção dessas atividades com vocês. E eu espero vocês na sala de aula, porque lá a gente tem 50 minutos, eu posso falar muito mais coisas
e que são importantes nesse período, porque a gente já ficou muito tempo parado, tá? Então, um beijo, eu vou parar por aqui e até a próxima, pessoal!